ver uma frase agora, né? Mais uma aula da série Interpretando Frases. É uma frase curta, é uma frase rápida, só que ela apresenta para você uma forma verbal que muita gente está estudando japonês há um tempo já e nem sabe que existe, sendo que essa forma é bem usada e aí quando ela acaba aparecendo a pessoa não entende o que está acontecendo ali. Vamos lá. A frase é o seguinte: Skoshi kangae sasete kudasai. A gente traduziu aqui como me deixe pensar um pouco, né? Mais uma vez, ó. Skoshi kangae sasete kudasai. E a gente traduziu como me deixe pensar um pouco. A primeira palavra que nós temos aqui é skoshi, que significa um pouco. E ela é bastante usada, não significa que é só usada nesse caso, é bastante usada com verbos, no sentido de fazer a ação, né? Verbo é uma ação, fazer a ação só um pouco. Aqui nós temos o verbo, eu vou explicar a forma verbal que ele tá, mas nós temos aqui o verbo kangaeru, que significa pensar. Então, se eu falar skoshi kangaeru, eu tô falando pensar um pouco, né? E isso vale para outros também. Por exemplo, skoshi neru, tô falando dormir um pouco, né? Neru significa dormir. Skoshi asobu significa brincar um pouco, né? O verbo asobu significa brincar, não só no sentido infantil da coisa, né? Uma criança brincando é esse verbo, mas ele é usado no sentido de adultos também, quando eles saem de casa com amigos para passear pela cidade, ir no karaokê, coisas do tipo, né? É usado ele também, ok? Então a palavra skoshi é usado no sentido de um pouco. Eu escrevi aqui com verbos, muitas vezes com verbos, porque é usado também com substantivos, tá? Com outras coisas. Então, skoshi. Aí nós temos aqui, kangae sasete kudasai, né? Antes de eu explicar essa forma verbal aqui, vamos recapitular, caso você já saiba, a estrutura te kudasai, que ela é usada para fazer pedidos. Nós colocamos o verbo na forma te e colocamos a palavra kudasai, que aí dá a ideia que você está pedindo para a pessoa fazer alguma coisa. Por exemplo, usando esse mesmo verbo que apareceu aqui, kangaete kudasai, significa pense, você está pedindo para a pessoa pensar. E normalmente, em traduções, em materiais didáticos, tudo mais, ele vem assim, ó, pense por favor. Porque esse kudasai, ele é uma palavra que demonstra certo respeito, certa formalidade, semelhante ao nosso por favor, né? Então, kangaete kudasai, pense por favor. Não é que kudasai signifique por favor, né? Não pense dessa forma, de uma forma binária. É significado, né? É semelhança de significado, ok? Então, kangaete kudasai, pense por favor. Isso vale para outros verbos também, né? Essa estrutura. Por exemplo, o verbo oshieru significa ensinar. Se você falar oshiete kudasai, ensine, né? Por favor. Então, kangaete kudasai, pense, por favor. É a estrutura te kudasai. E ela está sendo usada aqui nessa frase, né? Ó, a gente consegue ver ela aqui no final. O verbo na forma te e o kudasai. Só que o verbo aqui está diferente. Kangae sasete kudasai. Isso daqui é o que é chamado de forma causativa do verbo. A gente chama de forma causativa, é um nome até que não é tão intuitivo assim, mas o significado dessa forma é fazer alguém fazer a ação. Ok? Fazer alguém fazer a ação. Ou seja, causar que alguém faça a ação, né? Então, por exemplo, ainda no caso desse verbo, kangaeru significa pensar. Na forma causativa, ele fica assim, ó. Kangae saseru significa fazer pensar. Como assim fazer pensar? É eu fazer alguém pensar, né?
não sei como, sei lá, instigando ela de alguma forma. Mas o significado é esse, fazer pensar. E isso vale para outros verbos também. Por exemplo, taberu significa comer. Tabesaseru significa fazer alguém comer. Por exemplo, uma mãe faz o filho comer, né? Faz o bebê comer. Ou você pode fazer o animal comer, né? Enfim, existem alguns contextos onde isso faz sentido, né? Ou, então, outro verbo. Yomu significa ler. Yomaseru significa fazer alguém ler. Por exemplo, o professor faz os alunos lerem na sala de aula, né? E essa é a forma causativa. Ela traz a ideia de que a pessoa vai causar que outra faça a ação, ok? E aqui, ele tá, kangae sasete, fazer pensar, kudasai, faça pensar, skoshi, um pouco, faça pensar um pouco. Só que eu tô pedindo para a pessoa fazer isso, né? Tô pedindo para a pessoa fazer pensar. Aí a gente entra numa coisa, como que isso aqui virou me deixe pensar um pouco? Aí a gente entra na questão de formas diferentes de ver o mundo e de pensar que os japoneses têm e os falantes de língua portuguesa têm. A gente se expressa no sentido, olha, me dê permissão para pensar um pouco. No raciocínio dos japoneses olha, me faça pensar um pouco. Ao invés de dar a resposta agora, né, da situação aqui onde está sendo falado, me faça pensar um pouco, né? Eu estou pedindo para a pessoa me fazer pensar. Estou pedindo para ela, entre aspas, me dar a permissão para pensar, ok? E esse é um tipo de coisa que às vezes até conhecendo a forma verbal, a hora que aparecer, é um pouco difícil de entender, porque entra na questão de escolha de palavras. Os japoneses escolhem palavras para se referir a determinada situação, a determinada ideia, diferente de palavras que nós escolhemos, né? Então, para você falar coisas como me deixe fazer tal coisa, né? Me permita fazer tal coisa, a forma causativa com a estrutura te kudasai é utilizada, porque eu peço para a pessoa me fazer pensar, me fazer esperar e coisas do tipo. Inclusive, eu não queria ir muito a fundo nesse vídeo, porque eu prefiro pegar outra frase e trabalhar em cima da frase. Ao invés de a gente ficar só trazendo teoria, a gente vai na prática, pega as frases que já existem e explica o que está acontecendo lá. Mas, ainda em cima da forma causativa, por exemplo, é muito comum em estabelecimentos comerciais no Japão, em lojas, né? Você pergunta alguma coisa para o atendente vai checar alguma informação ou vai ver se tem o produto, aí ele pega e fala, omatase shimashita, né? Isso daqui é o verbo matsu, que significa esperar, na forma causativa, mataseru, que significa fazer esperar. Então, essa expressão vem de o sentido por trás dela é fiz você esperar, né? Isso é muito usado no Japão, essa expressão, né? Então, forma causativa também. Lição do dia. Além, é claro, da frase, comece a prestar atenção na existência da forma causativa. Se você não estudou ela ainda, estude, veja que ela existe e veja as situações aqui onde ela é usada. Ok? Espero que você tenha gostado da aula. Deixa seu comentário dizendo o que achou, clica no gostei, se inscreve no canal se você não está inscrito e a gente se vê aqui na próxima aula de japonês. Tchau, tchau.